eu já estava sonhando desde que o Tiago me colocou dizendo que essa biblioteca teria meu nome, que eu comecei já a me comunicar com esses livros, com esse espaço, agradecer as pessoas, porque literatura, gente, é vida. E hoje meu coração, essa noite eu dormi pouco pensando. Aí liguei para o professor Rubens, pedi socorro, falei que estava muito nervosa. Aí ele falou, não sei por que ficar tão nervosa, porque o Tiago, você falou que você já te conhece há muito tempo. E é um espaço que você também tem costume de transitar. E você sabe a importância dele. Aí sabe que eu fiquei mais tranquila, Tiago? Aí eu me defino uma pessoa que vim do interior de Minas, uma cidade que chama Pirapora, abaixo do São Francisco. Ela é o rio genuinamente brasileiro e eu amo aquele rio, ele é fonte de minha inspiração. Mesmo eu estando longe dele, as águas são minhas amigas, as águas são sagradas da terra, água é vida, água é movimento e eu amo o mar, as águas. E eu perdi meu pai com 11 anos e nós éramos 8 irmãos, depois um irmão meu morreu afogado que chamava Jonas. E minha irmã, que era mais velha, que era a única que trabalhava, porque mulher era difícil encontrar emprego, ela conseguiu trabalhar, conseguiu vir para Belo Horizonte fazer faculdade, que ela fez alto padrão, e ela se formou em dezembro de 60 e morreu em abril de 61. E aí foi um choque muito grande da minha vida. E Isabel já estava trabalhando aqui em São Paulo exatamente para ajudar na formatura da minha irmã. E acontecendo isso, então, eu vim, aí ficou Isabel, eu e o Noel viemos, aí nós arrumei emprego aqui, trabalhamos e mandamos dinheiro para que meu mãe e meus outros 3 irmãos viessem aqui para São Paulo. Então, em 61, toda a minha família já morava aqui em São Paulo. E eu comecei a trabalhar e meus irmãos são muito bons. A gente é uma família de luta, uma família que apesar das dificuldades, eu toda a vida gostei de ler. Quando eu vim aqui para São Paulo, assim, eu ia em feira, assim, as coisas vinham tudo embrulhadas, assim, em pedaços de jornal, de revista. Aí eu pegava aquelas jornal, revista e lia. Aí depois eu entrei no movimento de jovem aqui em Dianópolis, que primeiro eu morei muito tempo num cômodozinho que só tinha uma cozinha e um quarto para todos nós. Mas depois eu consegui morar numa casa em Indianópolis, assim, que era uma casa grande e dava para morar bem. E aí eu comecei a ter relação de amizade, eu entrei no grupo de jovem. Então, ali eu comecei a ter consciência, assim, do tanto que no Brasil, ou até mesmo no mundo inteiro, o tanto de falta de oportunidade, porque toda a vida eu gostei de ler e eu só fiz o ginásio, que naquele tempo era ginásio, que eram 4 anos, eu fiz o ginásio. Sendo que
que eu gostaria mesmo de fazer psicologia. E só consegui fazer o ginásio. Depois eu comecei a ter problema de visão. E em 81 eu operei, ainda consegui recuperar um pouco minha visão, mas logo em seguida me deu glaucoma e me levou o restinho que eu tinha, e a partir daí, assim, eu passei 5 anos dentro de casa. Aí, nesse momento, eu já tinha minha casinha própria, e só que todo mundo da minha casa trabalhava e eu ficava sozinha. Tinha uma senhora que a minha família pôs, que trabalhava, eu tinha comida, roupa lavada, assim, mas assim, a ausência das pessoas na minha vida, e quando a gente tem, às vezes a gente nem dá tanta importância, que é o ir e vir, o estar com as pessoas. Gente, você lidar com as pessoas, não dá para você viver sem lidar. É muito ruim quando você fica trancada, sem poder sair. Aí, mesmo com a dificuldade de visão, aí sim eu teimei muito com a minha família, porque é por proteção, né? Todo mundo achava que eu não devia sair. Mas aí, mesmo com dificuldade, eu chegava da avenida, pedia para alguém me avisar, dava o nome do ônibus, e a pessoa pedia para a pessoa, e eu sempre encontrei. Algumas vezes eu encontrei pessoas que não corresponderam, mas a maioria das vezes as pessoas corresponderam. Aí eu fiz uma terapia no HC, e na terapia, assim, eu fui conseguindo, assim, como diz a Sueli, que era psicóloga, que eu ia, que eu não era a única pessoa que enxergava pouco, né? E depois o oftalmologista terminou me falando que era questão de tempo, eu ia perder a visão, porque dentro da ciência ele não via nenhum campo que me desse a oportunidade de voltar a enxergar melhor, e sim de perda, né? Aí, quando eu tive alta lá da psicóloga, aí ela disse que eu tinha todas as condições de dentro mesmo não enxergando, eu achar assim, caminhos para mim. Aí eu vim por Dorida Nobile, aí ela tinha muito livro, sabe, Tiago, assim, aí eu comprei o Alckmin, não sei se vocês que são mais novos conhecem. Alckmin. Ele é pequenininho assim. Então aí eu comprei o Alckmin, tinha a fita cassete, aí eu comecei a gravar, e a minha sobrinha era tão criança, mas ela gravava muita música para mim. E eu pegava às vezes 4, 3 livros assim, lia, devolvia e pegava outro. Eu li bastante, sabe? Assim, gosto de ler até hoje, que eu não desisti de ter a literatura como apoio, como coisa que eu amo, que eu preciso lidar, né? Mas quando eu tinha visto, eu lia, né? Eu gostava muito de ler, eu li bastante livros, assim. Qual foi o último livro que você leu, ou que te marcou, que você lembra que você leu, né, sozinho, com seus olhos? Com os meus olhos, eu gostava muito do Saint-Exupéry. Ele é um autor... Terra dos Homens, Carta ao Pequeno Príncipe. A poesia, para mim, é vida. Poesia é luz. Poesia, eu me encontrei, descobri a literatura, porque a literatura
poesia e música, elas são assim, elas estão tão perto uma da outra que quase eu não consigo separar. Porque tem muita música que eu fiz dela poesia, que eu declamo ela. Hoje, eu me sinto poeta. Antes não, bem antes assim, de eu voltar a esse lado de literatura, eu fui aos poucos, assim, primeiro entrando dentro de mim mesmo, e a poesia, a literatura, tudo está dentro, gente, das consoantes e das vogais. Nessa luta das consoantes e das vogais, eu encontrei tudo que eu tinha perdido, nesse sentido de comunicação com as outras pessoas. Nesse lado, eu me emociono muito, porque para mim foi um choque muito grande, porque eu não tinha casa, eu sonhava ter casa. Eu não tinha estudo, mas eu lutei para mim conseguir alguma coisa de conhecimento através de estudar. Agora, perder visão, eu nunca imaginei eu ser a visão. Então, no momento em que eu perdi a minha visão, eu me encontrei assim, muito sozinha, apesar de ter minha família toda a vida foram boas comigo, todos meus irmãos. Mas assim, eu não poder sair, não poder encontrar com as pessoas, foi um choque muito grande. E de repente, quando eu entrei na Dorina Nobile, que eu vi, como diz ela, cego só não pode dirigir, andar de moto e querer pilotar avião. Porque o resto, se a pessoa quiser lutar, você vai conseguir, ela falou para mim. Então eu comecei a pegar livro lá, e é como se eu tivesse encontrado assim, um paraíso, que eu não sonhava mais, que eu comecei a sonhar. E na descoberta, eu fui crescendo, que eu nunca pensei assim também na minha vida, perdendo a visão, que eu conseguisse encontrar mesmo as pessoas, encontrar quem me abraçasse, conhecer as pessoas pela voz. E isso me deixa assim, muito emocionada ainda, porque o meu ganho, quando eu comecei eu comecei com os poemas. A poesia me fez, assim, encontrar com as pessoas. Quando eu cheguei no parque aqui, Guarapiranga, que tinha um centro de convivência, foi a primeira vez que uma senhora declamou as mãos da Cora Coralina, e eu pedi para ela, e ela trouxe o poema para mim. Aí eu falei, para que eu quero esse poema, sendo que eu não enxergo, né? Aí depois aí toda hora eu precisava, não gosto muito de ler. Zazá não gosta muito de ler, mas eu fiquei, toda hora eu pedia para ela, ela lia um pouquinho. Aí passou um tempo, eu percebi que eu sabia ela de cor. Aí eu declamei ela aqui no Guarapiranga, depois na Casa de Cultura. E aí a Edna, que é coordenadora da Flor de Lis, falou, você não vai ficar aqui. Aí ela me levou no sarau, sabe, Tiago? Aí no sarau, quando eu cheguei no sarau, nossa, que emoção imensa ver tanta gente declamando. De repente eu descobri que muitas das pessoas que frequentavam ali eram escritores, declamavam, tinham livros, né? Aí eu comecei a acreditar, e aí quando eu ia no sarau, eu me sentia como cada pessoa que declamasse
era como se eu tivesse abrindo um livro. Aí eu tirei aquela impressão de que eu não enxergando, os livros estavam longe de mim, e aí eu me apaixonei pela literatura. A literatura é vida, gente. Poesia faz com que você... E depois tem hora que a poesia está tão dentro de mim que ela não cabe mais dentro de mim. Ela precisa de ir ao encontro das outras pessoas. E todas as vezes que eu declamo, é muita coisa que acontece quando eu declamo. As poesias que eu escolho também, ter alguém que lê para mim. Como você escolhe as poesias que você vai pôr? Você falou que está com poesias novas, né? Esse processo, assim. Esse processo depende muito do momento que minha alma está. Antes, mas esse lado meu é firme dentro de mim, né? Mas ela varia. Entre, às vezes, procurar um poema que é mais... Mas tem tudo a ver com a luta. Porque como a minha vida pautou pelos tropeços, pela luta, por tentar vencer as dificuldades, então eu escolho muito esse tipo de poema. Assim, que é um grito que, às vezes, estando dentro de mim, assim, a poesia, a literatura faz com que eu não me sinto mais assim, como se eu tivesse que ficar calada, como se eu tivesse que não dizer as coisas que me revoltam, que me faz gritar, as injustiças. Esse tempo que a gente passou a escravidão, mas que a escravidão também ainda mora dentro de nós, não com a corrente, com a chibata, mas às vezes nos tira muito direito da luta, do saber, porque o saber, a literatura, a convivência, o direito de moradia, de comida. Esse lado que para mim agora fica muito mais claro, de você ser mulher, dessa falta de coerência, de humanidade mesmo, esses segmentos que acham que deve fazer das mulheres uma coisa que a gente tem condições, tanto de decidir como de estar dentro de uma sociedade de negro, da gente que é periférico. Então, esse lado assim, a literatura, a poesia, e eu escolho muito esse tipo de poema. E assim como eu escolho muito também esse lado, assim, porque o amor, ele está dentro da gente, ele está no outro, e a gente precisa se encontrar na vida. Então, esse fator também me faz escolher poesia, igual eu escolhi o autor da vida, As Mãos da Cora Coralina, pela a maneira que ela fala das mãos, que as mãos é tudo na vida. A mão leva você a tocar. A mão é o primeiro fator que você busca o outro. Então, o amor também está nas mãos, está nos seus pés, o bailar com a vida. Quem nós somos? Então, vamos lá de Cora Coralina. Estas mãos, Cora Coralina, olhem para estas mãos de mulher roceira, esforçadas mãos cavoqueiras,
pesadas, de falanges curtas, sem trato, sem carinho, ossudas e grosseiras, mãos que jamais calçaram luvas, mãos que varreram e cozinharam, lavaram e estenderam roupas nos varais, poparam e remendaram, mãos domésticas e remendoras, mãos de semeador, feita as sementeiras do trabalho, minhas mãos raízes, procurando a terra, semeando sempre, jamais para elas o júbilo das colheitas, mãos tenazes, obtusas, feridas, das emoções de pedras e tropeço, quebrando as arestas da vida. Foi o primeiro poema que eu... A reação das pessoas quando foi a primeira vez que viu você falando? É porque eu tremi muito quando eu fui declamar esse poema assim. E eu também não esperava assim, ter uma reação assim das pessoas. E aí todo mundo adorou? Aí depois disso, minha filha, e às vezes eu ia e faltava um pouquinho. Mas agora é muito difícil eu faltar da Cooperifa. Eu vou direto e reto. E tá com saudade já da... A Cooperifa precisa voltar. Precisa voltar a Cooperifa. Ainda bem que está abrindo outras coisas, porque é muito ruim esse momento que a gente está vivendo, você não ter esse espaço aberto à população, né? A biblioteca em si já é um destaque imenso. Ter o meu nome, acho que eu não encontro nem palavra entre as vogais e as consoantes para me colocar a alegria que eu sinto e o tanto de livro, gente. Aqui é uma biblioteca. Ela precisa ser visitada, ela precisa ser lida. E isso, aqui na nossa periferia, é de uma grandeza tão imensa, e a alegria que eu tenho de saber esse espaço, ele está oferecendo para todos que moram aqui. E não precisa nem morar aqui, pode morar lá mais longe, mas a internet nos favorece no sentido da comunicação. E eu espero que esse espaço seja um espaço frequentado, lido. Livro é para ser lido, é para ser vivido. A palavra, ela precisa ser entendida. E na medida que você lê, na medida que eu declamo, na medida que eu busco da outra pessoa, porque o saber, dinheiro você gasta, outras coisas some de você. O saber não. O saber, depois de entrado aqui dentro, depois de vindo para aqui, para a mente, ele nos fecunda. Ele é capaz de fazer que o nosso coração não seja tão isolado. Esse Brasil é o Brasil do saber, é o Brasil que é nosso. Nós precisamos conquistar a nossa cidadania, nós precisamos conquistar. Como ser humano que sou, eu espero, não vou dizer que porque eu tenho 82 anos, eu não espero sim. Eu espero que dias muito melhores, porque nós já conquistamos, mas nós temos que conquistar muito mais. E um dos caminhos que eu vejo não é construir prisão, não é proibir droga, e sim fazer das pessoas ter o direito
de estudar. E não esquecer que a leitura, a poesia, a dança, gente, que dançar é você bailar, é você ser feliz, é procurar no amor, nas pessoas. Você precisa buscar o outro. Você só passa a ser você mesmo quando você encontra o outro. E para você encontrar o outro, você tem que se encontrar com você mesmo. E nos livros você vai encontrar respostas para o seu interior.